Olá, sejam bem-vindos ao programa Perspectivas. Na edição de hoje, nós recebemos o ministro das Cidades, Jader Filho, para uma conversa sobre os trabalhos da pasta e também sobre os trabalhos que a pasta tem exercido, principalmente junto ao Rio Grande do Sul, depois de todas as tragédias das enchentes por conta das fortes chuvas. Então, ministro, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo e disponibilidade. Eu que agradeço a você, Paola, e todo o time do SBT pela oportunidade de a gente estar podendo debater, vamos dizer, essas questões que se tratam o Ministério das Cidades. Bom, e já começamos então de fato pelo Rio Grande do Sul, ministro. A gente sabe que a situação por lá, de muitas casas, cidades completamente destruídas, o Ministério já tem trabalhado para conseguir fazer com que essas famílias tenham outra moradia, né? Consigam sair dos abrigos, consigam voltar à sua vida à normalidade. Como que está o trabalho para, de fato, essas famílias conseguirem as suas casas? Isso já está caminhando, já tem casa na mão dessas pessoas? Na verdade, nós abrimos diversas frentes, Paola, para que nós possamos atender às necessidades do Rio Grande do Sul. Primeiro, Paola, é muito importante a gente compreender que no Rio Grande do Sul não existe uma solução única, que você tem diversas situações diferentes. Por exemplo, na região metropolitana, né, de Porto Alegre, lá a água subiu por conta que falharam os diques, falharam as bombas, então a água entrou, subiu. Depois que esse processo das bombas voltou a funcionar, com outras bombas que foram trazidas de outros lugares e outras ações que foram feitas, a água escoou. Algumas dessas casas foram destruídas, como por exemplo eu mesmo estive visitando lá em Eldorado do Sul, casas que foram absolutamente arrancadas no meio da rua. Eu mesmo fui visitar essas famílias. Mas no Rio Grande do Sul, basicamente, depois que a água desceu, né, boa parte das casas não foram destruídas, né, muito menos condenadas. Diferentemente, por exemplo, da região do Vale do Taquari, que eu também estive lá, juntamente com o presidente Lula, Paola, e quando nós chegamos lá, por exemplo, em Cruzeiro do Sul, nós tivemos um bairro com cerca de 650 unidades habitacionais que foram absolutamente destruídas, foram levadas. Não existe mais nenhuma casa em pé naquele bairro. Então, são diferentes soluções. Então, no caso da região metropolitana de Porto Alegre, você pode, por exemplo, encontrar casas, como nós abrimos o edital, para aquisição de imóveis prontos, de imóveis que sejam ou de particulares, imóveis usados que queiram vender para o governo federal, para o Minha Casa Minha Vida, ou imóveis que são de empresas que estão sendo ou prontos ou estão sendo concluídos nos próximos 120 dias. E com isso a gente consegue atender imediatamente essas famílias. Então esse processo está em curso na questão da região metropolitana, na compra desses imóveis. Mas esses imóveis não estão disponíveis, Paola, por exemplo, não existe imóvel nessa quantidade, por exemplo, em Cruzeiro do Sul. Lá nós vamos ter que de fato construir essas unidades habitacionais. Então, o que a gente hoje precisa é encaixando cada uma dessas situações e podendo atender. Outras regiões, por exemplo, foram vamos dizer assim, barrancos houve um desbarrancamento e aí casas foram levadas nesse processo, né, de encostas que cederam e ali em áreas rurais. Então, por exemplo, você tem situações de municípios que só tiveram perdas de casas em áreas rurais. Então, cada um desses casos está sendo estudado pelo Ministério, junto com as prefeituras, junto com o governo do estado, para que a gente possa rapidamente fazer com que essas famílias tenham uma casa para morar e consigam retomar suas vidas. Já foi possível encontrar qual é esse número de demanda das pessoas que estão de fato precisando, têm interesse em participar do programa, ou então contar com esse apoio que também foi anunciado de uma entrada de R$40 mil para adquirir o imóvel? Hoje, na verdade, existe um diálogo entre a Defesa Civil Nacional, as prefeituras e as defesas civis locais das prefeituras, também com apoio também da Defesa Civil Estadual, para que a gente possa fazer um mapeamento dessas famílias e fazer daquelas que tiveram as casas destruídas é mais fácil, porque aí você pega uma imagem de satélite ou propriamente uma imagem terrestre e você consegue classificar que aquela casa foi destruída. Naquelas casas que foram condenadas, aí que é um problema maior, porque você tem que fazer um trabalho de formiguinha, porque você precisa de um laudo técnico apontando que aquela casa foi condenada. Porque lembre, o que foi feito
pelo governo federal, né, é que o governo federal daria para as famílias do faixa 1, que são aquelas famílias até 2.640, e do faixa 2, que são aquelas famílias até 4.400, todas aquelas famílias que perderam as suas casas, o governo federal, através do Minha Casa Minha Vida, vai dar casa para essas famílias. E como você acabou de citar, também em diálogo com o presidente Lula, nós estruturamos com a Casa Civil uma solução para aquelas famílias que estão, por exemplo, no faixa 3, né? São aquelas famílias que ganham de 4.400 até R$ 8.000, né? Essas famílias, mas também para as outras faixas de renda também, então, o governo federal vai estar dando, dando um financiamento, oferecendo financiamento, perdão, e também dando um subsídio de R$ 40.000 para que essas famílias possam reconstruir suas casas e retomar suas vidas. Há uma previsão de quando vai ser possível, por exemplo, operacionalizar essa questão das entradas de 40 mil? Nós estamos no processo de construção das portarias, né? Nós já fizemos as 2 primeiras, como eu disse há pouco para você antes da gente iniciar a entrevista, que é do rural. Nós fizemos também já da aquisição das casas, seja dos imóveis usados quanto dos imóveis novos. Nós devemos soltar a portaria agora da seleção das famílias. Também é muito importante, né, a gente esclarecer como é que vai ser o processo de seleção das famílias, até para poder orientar as prefeituras. E na sequência, a gente vai fazer a seleção das casas que vão ser construídas. Também vamos soltar a portaria das casas, da seleção das casas para serem construídas. E por último, essa portaria que você está nos perguntando, que é do subsídio de 40 mil para as famílias que perderam as suas casas. Mas é importante dizer, esse subsídio só será dado para aquelas pessoas que tiveram suas casas destruídas ou condenadas, né? Enfim, de famílias que têm renda até R$ 8.000. Perfeito. E, ministro, toda essa situação, até essa mobilização do governo, ela acontece, claro, por conta desse desastre que a gente teve, das fortes chuvas, das enchentes, algo que não estava previsto com essas proporções, enfim, atingindo praticamente o estado todo. Mas isso leva a gente a pensar também sobre a estrutura das cidades para as prevenções de desastres como esses, porque especialistas em meio ambiente dizem que isso vai começar a acontecer de uma forma cada vez mais frequente em partes do Brasil que não aconteciam, então é o que a gente tem que começar a se preparar. Não no Brasil só, no mundo inteiro, né? E, na verdade, Paulo, acho que esse ponto é muito importante. O Brasil precisa compreender, e nas suas 3 esferas, a nível federal, estadual e municipal, que prevenção tem que estar no orçamento público, de uma maneira geral. Nos últimos 4 anos, Paola, a questão da prevenção não foi prioridade desse país. Quando nós chegamos no Ministério, para a prevenção haviam somente R$ 27 milhões para o Brasil inteiro. Só para você entender uma proporção, há 2 semanas nós assinamos junto com o presidente Lula uma portaria de uma série de encostas em Recife, que era da ordem de R$ 43 milhões. Então veja bem, para o Brasil inteiro, tinha R$ 27 milhões, que seja para novas obras, ou seja, para a manutenção das obras de encosta que tinham dentro do Ministério. Numa única encosta, enfim, uma única obra, enfim, diversas encostas dentro da mesma área, R$ 43 milhões para um município de Recife. Essa é a diferença. Como é que o governo do presidente Lula trata prevenção e como é que o governo que o antecedeu tratava a questão da prevenção. Como é que você pode imaginar, nesse cenário que você acabou de descrever, onde vai ser cada dia mais o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vai se repetir por todo o planeta. Como é que o Brasil não vai dar prioridade na questão da prevenção, seja na drenagem ou seja na contenção de encostas? Para que a gente não veja cenários como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul se repetir Brasil afora. Então a gente precisa entender. E não adianta só ser o discurso. Se dentro do nosso orçamento, das 3 esferas, não tiver recurso para isso, não se tem como priorizar. Tem que ter recurso para você poder fazer o processo. Então eu vou mostrar para você, por exemplo, no Rio Grande do Sul, todas as encostas que estavam disponíveis para serem selecionadas no PAC, que elas tinham, como dizer assim, o apoiamento técnico suficiente para que nós pudéssemos absorver essa obra dentro do PAC, todas elas foram atendidas. Algumas em Porto Alegre e outras em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Essa é a atitude do governo do presidente Lula. Então, vamos fazer agora a seleção de drenagem. Então, para você ter uma ideia, além do recurso, só para você entender, quando nós chegamos lá, tinha R$ 27 milhões. Na PEC da transição, e aí o primeiro presidente na história do país, né, que fez um diálogo, tratou de orçamento antes de assumir
vamos dizer assim, a presidência, né, dialogou com o Congresso foi muito sensível, a gente sempre agradece o Congresso por conta disso, aos deputados, aos senadores, leva de 27 milhões para 256 milhões de reais. E no primeiro orçamento do presidente Lula, Paola, esse orçamento já foi levado para 636 milhões de reais. Fora esse recurso, para o ano de 2023, ainda tem a seleção de encostas do PAC, que é da ordem de 1,7 bilhões de reais, e na seleção de drenagem, que é da ordem de 4,5 bilhões de reais para drenagem pelas diversas partes do país. E nós estamos discutindo também com a Casa Civil a possibilidade da seleção do Rio Grande do Sul estar fora desse 4,5 bilhões de reais. Para que a gente dê um tratamento específico por conta desses eventos que aconteceram no Rio Grande do Sul, para que a gente possa dotar o Rio Grande do Sul de infraestrutura para que o que aconteceu não venha mais a se repetir. E nesse movimento todo, que então o governo tem feito de tentar subir cada vez mais esse orçamento para prevenções, ainda que as cifras já tenham aumentado bastante, a gente sabe que o país, havendo essa conscientização, tem demandas que estão vindo de todas as cidades. Sim. E daí eu te pergunto também se o senhor percebe essa sensibilidade já vindo até dos governos locais, em contato com o governo federal, dessa preocupação, ou também ainda falta essa conscientização de ir atrás dessa prevenção? Eu acho que a cada dia que passa, o Brasil compreende a importância de colocar a prevenção como uma prioridade. Eu acho que isso é um fato. Tenho dialogado com muitos prefeitos, com muitos governadores que têm feito uma ação disso. Eu não posso dizer para você que, até porque como eu não dialoguei sobre esse tema com todas as pessoas, não posso apontar que o Brasil inteiro já está nesta mesma página, com esse mesmo sentido de urgência. Mas eu acredito sim que, obviamente, até pelos exemplos que a gente tem visto no Rio Grande do Sul, no Maranhão, como aconteceu também recentemente, a própria seca que está acontecendo na Amazônia, no meu estado do Pará. Então, eu acho que cada dia que passa, enfim, a sociedade como um todo, né, entende a urgência disso, de que esse é o novo normal e que para isso a gente precisa tornar nossas cidades mais resilientes, mais sustentáveis, para poder estar preparada para novos eventos que aconteçam, enfim, ou seja, seca ou excesso de água, né? Perfeito. E, ministro, já saindo um pouquinho dessa questão justamente de estrutura, enfim, a gente está falando também sobre esses debates de orçamento do governo, como as coisas estão caminhando, e existe também essa questão de como o governo tem conseguido caminhar nesses primeiros 2 anos. A gente tem visto já, claro, uma mudança de várias atitudes, diversos programas sociais estão realmente retomando, mas também há uma dificuldade de que alguns outros programas acabem indo para frente justamente pela barreira de encontrar o apoio ali dentro do Congresso Nacional. A gente tem visto pautas que acabam passando de uma maneira com mais dificuldade ali, ou então até reclamações que nas últimas semanas diminuíram, mas também sobre a questão de como fazer essa articulação, do contato ali com o governo. Queria uma avaliação do senhor, como um ministro, que tem também contato com os parlamentares, como o senhor tem observado justamente essa questão da resistência para que algumas pautas consigam passar, para que o governo também consiga colocar políticas públicas implementadas? Paulo, eu tenho que ser justo. De uma maneira geral, aquilo que tem sido as pautas principais, o Congresso tem respondido ao governo federal. Se você pegar todas as pautas, que são as pautas que eram prioritárias, todas elas foram aprovadas. Eu acho que o que existe aí é um pouco sobre o aspecto da visão, pela própria formatação do Congresso, existe na pauta de costumes, existem algumas divergências em relação a isso, mas esse é o perfil do Congresso Nacional que nós temos hoje, um Congresso Nacional mais conservador. Então nós temos que respeitar, e quando a gente olha o Congresso, a gente tem que respeitar a decisão da população, né, que escolheu esses representantes que estão aí. Mas naquelas pautas, que são as pautas prioritárias do presidente Lula, do seu governo, todas elas foram aprovadas, como por exemplo o Bolsa Família, como por exemplo o Minha Casa Minha Vida e tantos outros programas que têm sido muito importantes para o governo. O Congresso não tem falhado. Então a gente obviamente precisa fazer como exatamente isso, né? Discutir aquilo, o que é de fato prioritário daquilo que a gente precisa ter um debate mais aprofundado. Eu acho que esse é o papel do parlamento, discutir, debater, para que a gente possa, a partir dessas discussões, o Brasil possa avançar com mais segurança nas suas decisões. Perfeito. Inclusive, o líder Baleia Rossi havia comentado no início do ano, aí a gente já está lançando um olhar até
lá para 2026, porque o MDB entrou junto apoiado com o governo ali justamente nesse momento de transição, houve indicações de ministros, um exemplo também do senhor, e nesse sentido, o líder Baleia Rossi havia colocado a questão de ainda ser necessário analisar como é que o partido poderia agir em 2026, se continuaria com Lula ou não. E a gente sabe que todo esse processo começa também agora nas eleições municipais. Há um grande olhar também sobre como vão se formar bases, como que o partido também se coloca. Como que o MDB tem olhado também justamente para essas eleições municipais? Tem algum tipo de conflito também para disputas mais locais com o PT? Deve partir de uma forma mais autônoma? Como que tem sido a organização? Eu acho que a questão municipal, Paula, é uma questão muito própria. Eu acho que você tem casos especificamente em onde o PT vai acompanhar o MDB, ou vai acompanhar outros partidos da base, como às vezes nós vamos estar em campos opostos. Isso é uma questão natural e o presidente Lula em nenhum momento vamos dizer assim, nos cobra para que a gente esteja por conta de sermos ministros, a gente está de repente contra um candidato do nosso partido. O que, obviamente, e eu concordo integralmente com o presidente Lula, é de determinados candidatos que façam uma oposição suja em relação ao governo, né? Então, uma oposição radical, isso, obviamente, nem eu me sinto à vontade de estar num palanque de alguém que faça uma oposição radical ao governo da qual eu faço parte, da qual eu, enfim, me sinto absolutamente inserido e leal ao presidente Lula. Então, mas naqueles que nós tivermos só no processo de uma oposição, que seja uma oposição programática, do que seja uma oposição onde o Partido dos Trabalhadores esteja em campos opostos ao MDB, como todo processo democrático, sendo só dentro da democracia, eu não acredito que nem o presidente Lula, nem ninguém dentro do governo vai imaginar que a gente precisa, vamos dizer assim, ser obrigado a estar contra alguém que seja do nosso partido. Então, acho que esse processo é um processo que está muito amadurecido. E eu mesmo repito a você, eu vou apoiar os candidatos do MDB, com exceção daqueles que façam uma oposição radical, uma oposição que seja uma posição que, enfim, que não tenha nem sequer respeito com o adversário. Isso aí eu não vou participar. Até porque, de fato, dentro do MDB a gente vê que tem uma variedade muito grande de posições, né, entre os políticos. O MDB tem essa diversidade histórica, né? O MDB, a gente sempre disse, a gente sempre respeitou historicamente as diferenças regionais, né? Sempre compreendendo as situações locais, diferem muitas das vezes da questão nacional. Mas acho que com respeito, respeitando a democracia, respeitando as opiniões, se for dentro da urbanidade e do respeito, eu acho que a gente não vai ter nenhum tipo de problema quanto a isso. Perfeito. E, ministro, até nessa questão de diálogo político, como que o senhor, inclusive, tem avaliado justamente esse trabalho ao longo desse 1 ano e meio? Se é possível dizer que os trabalhos eles estão andando da forma como já se estava previsto? Ou, por exemplo, o Rio Grande do Sul, talvez, que é esse imprevisto, né? Não tinha como a gente imaginar o que acabaria, principalmente na pasta do senhor, caindo, uma disposição de recursos também do que estava já previsto para ser orçado. Como que está seguindo esse trabalho do que já estava na expectativa, por exemplo, do seu ministério? Dentro do ministério, Paola, eu digo a você que as coisas vão muito bem. Só vou lhe dar alguns números para você ter compreensão. O presidente Lula estabeleceu como meta, para os 4 anos, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, 2 milhões de unidades habitacionais. Nos financiamentos que compõem essa meta, né, 1,5 milhão são financiamentos, 500 mil do Orçamento Geral da União, que é o Minha Casa Minha Vida para o faixa 1 subsidiado. Então são essas as diferenças. Esse aqui é para o faixa 1, né, faixa 2 e faixa 3. Né? Lembrando, faixa 1 até 2.640, faixa 2 até 4.400 e o faixa 3 até 8 mil reais. Aqui nos financiamentos, nós temos 1,5 milhão da composição da meta de 2 milhões. A metade disso, 750. Para você ter uma ideia, nós alcançamos no mês de maio, quer dizer, com 1 ano e 5 meses, o que a gente deveria alcançar em dezembro de 2024, nós já alcançamos 770 mil contratações do Minha Casa Minha Vida financiado. Então é só para lhe dar uma referência, nós alcançamos mais da metade da meta com 1 ano e 5 meses de governo.
Então, o ritmo está muito acelerado em relação às contratações, como diversas outras frentes dentro do Ministério. Isso, obviamente, é graças a uma equipe muito qualificada que nós temos no Ministério das Cidades, é graças também ao apoiamento da Casa Civil, enfim, também com uma equipe muito qualificada, Miriam Belchior, o Maurício Muniz, o ministro Rui, e tantas outras figuras que nos ajudam e nos auxiliam nesse processo de construção das políticas públicas do Ministério da Cidade. Então, acho que a gente avançou bastante. Obviamente, eu confesso a você que eu tenho um perfil bastante inquieto, eu nunca estou satisfeito, eu sempre busco não só bater as metas, como superar, e obviamente eu mesmo tenho dito ao presidente, olha, a gente vai ultrapassar os 2 milhões de unidades habitacionais, esse é compromisso meu, só pediu só 2 milhões, mas a gente vai ultrapassar mais de 2 milhões de unidades habitacionais seguramente. Então, mas a gente quer mais, a gente quer buscar mais. E quanto ao Rio Grande do Sul, eu acredito que essa semana que vem será uma semana bastante decisiva. Eu acho que a gente consegue encerrar todo o ciclo, nesse primeiro ciclo que a gente tem na questão das contratações, da identificação das famílias, atendendo aos diversos públicos que perderam essas unidades habitacionais. Sobre o aspecto da moradia, por exemplo, o Rio Grande do Sul, eu acredito que a gente finaliza na semana que vem. Prefeito, e também para a gente encerrar, ministro, já que o senhor falou que provavelmente essa meta de 2 milhões de residências ela acaba sendo ultrapassada antes da hora, o presidente Lula então deu esse aval para segue construindo, a gente pode colocar uma nova meta talvez de construções, como que está isso? Por enquanto, a gente trabalha muito internamente isso, Paola, vou te ser muito sincero. Eu já disse isso ao presidente, nós devemos alcançar a metade da meta dos 2 milhões, a gente acredita que alcança entre o mês de setembro e o mês de outubro, a gente deve estar alcançando, quer dizer, vamos supor, na melhor das hipóteses aí, né, enfim, 2 meses antes do que a gente deveria alcançar, ou 3 meses antes do que a gente deveria alcançar. Então, a gente imagina já avançar bastante nisso quando nós chegarmos no ano de 2026. A gente já está bem perto já da meta de 2 milhões de unidades habitacionais. Essa é a nossa expectativa e a gente vai continuar trabalhando firme para alcançar isso. Mas não só isso, né? Temos também que avançar na seleção, na contratação, né, da primeira parte da seleção do PAC e finalizar a segunda parte da seleção para iniciar o processo de contratação também. Então essas são as metas, a gente quer correr bastante com isso para que a gente, porque o que acontece, né, Paula? Nós ficamos os últimos 4 anos sem uma única obra nova de infraestrutura no país, uma grande obra de infraestrutura no país da parte do governo federal. Então, o Brasil tem pressa, né? Então a gente precisa agilizar isso, compreendendo que a gente tem que recuperar esses 4 anos perdidos aí para trás. Então a gente tem que avançar, de fato, e é isso que eu tenho dialogado muito com a equipe, que a gente precisa ter entregas cada vez mais ágeis. Não só entregar bem, de maneira bem feita, mas também de maneira mais rápida. E é possível adiantar qual é a prioridade de perfil de construções para essa segunda seleção do PAC? Na verdade, nós fizemos a primeira seleção, né, que foi a renovação da frota, que é uma novidade que nunca tinha havido antes no PAC, né. Com isso, nós fizemos, por exemplo, nós botamos nas ruas, né, vamos botar nas ruas nos próximos meses, mais de 5.000 novos ônibus, sendo que desses 5.000 novos ônibus, cerca de 2.500 são ônibus elétricos, também apontando para a questão da sustentabilidade, né, no transporte público. É também um ônibus que é mais confortável, né, com Wi-Fi, com ar-condicionado, com não tanto sem ruído. Então isso também aponta para uma qualidade do transporte público nas diversas cidades do país. Só nessa seleção dos ônibus são mais de 10 bilhões de reais, também ajudando muito a questão da indústria automobilística no nosso país, gerando emprego, gerando renda na indústria de metalurgia. Nós fizemos também a seleção na primeira etapa também de urbanização de favelas, de regularização fundiária, nós fizemos contenção de encostas e também de água para as zonas rurais, né? A segunda parte, que deve estar sendo iniciada, feita já nas próximas semanas, nós temos drenagem, nós temos água, esgoto e resíduos sólidos e mobilidade urbana para as grandes e médias cidades. Então, com isso, a gente finaliza as 2 partes, né? São 10 áreas, né, da seleção do Ministério das Cidades, e com isso a gente quer ver essas obras o quanto antes sendo realizadas e sendo realizadas rápidas. Como, por exemplo, citando um exemplo para você, que até estive recentemente inaugurando com o presidente Lula o BRT de Campinas, que é uma obra que tinha sido selecionada em 2012.
e só agora em 2024 ela está sendo entregue. Não é possível isso. Nós precisamos ter obras que sejam mais céleres. A população, fora o transtorno que uma obra faz dentro de uma cidade, as pessoas precisam ter aquele equipamento funcionando para melhorar a qualidade de vida das nossas cidades, das pessoas que vivem nelas. Com certeza. Ministro, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e, claro, fica o espaço aberto aqui para quando o senhor puder retornar. Paula, pra gente é sempre um prazer estar aqui com vocês, a gente podendo bater esse papo aqui, trazendo as novidades do governo federal, do governo do presidente Lula, em especial aqui do Ministério das Cidades. Perfeito, a gente conversou então com o ministro da Cidade, Jader Filho, e eu espero você na próxima edição do Perspectivas.